Meus queridos amigos, desde Venezuela do Sul, Caracas do Sul e dessa nossa tão sofrida e às vezes vermelha América Latina. Vamos lá. Vejam vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre o Dr. Mendes, Ferreira Mendes, vocês sabem, né? É o decano do Supremo. Vamos falar sobre algumas de suas... Vejam, porque nem sempre ele atua como juiz. Às vezes e muitas vezes ele é parte. Ora ele é réu, ora vamos dizer, ora réu, ora ele é o demandante. O demandante. Vamos lembrar, são vários e vários e vários os exemplos de ações judiciais que já tramitaram no Brasil, principalmente na Justiça Federal, porque o Gilmar Mendes é um servidor da União Federal, em que Sua Excelência, e muitas vezes dando uma entrevista, ou até ali de sua cadeira no plenário ou em uma das turmas em que atua no STF, e aí ele menoscaba uma figura, como ele já fez com o professor Modesto Carvalhosa, como ele já fez com advogados, com juízes, com procuradores. Aquele pessoal, então, da Força-Tarefa da Lava Jato, ele, às vezes, o Gilmar Mendes desferia palavras assim, fortíssimas contra aquelas pessoas e muitas vezes agredindo a honra daquelas pessoas. Pois bem, olha, essas palavras são mequetrefe, e às vezes coisas que realmente maltratam a personalidade do outro, os direitos da honra, os direitos personalíssimos do outro. Bom, na maioria das vezes, essas pessoas que foram ofendidas, que foram maltratadas em sua honra subjetiva e até às vezes objetiva, essas pessoas entraram com ações indenizatórias por danos morais na Justiça Federal e o dano era reconhecido, o dever de indenizar era reconhecido, mas quem tirava do bolso para pagar as vítimas do Dr. Gilmar Mendes não era o Dr. Gilmar Mendes, era a União Federal, que somos todos nós, que somos os seus empregadores do nosso empregado, o Gilmar Mendes. Vejam, isso acontece na iniciativa privada em casos muito específicos, mas não acontece muito, porque o sujeito seria demitido por justa causa. Se o patrão começa tendo que pagar toda vez por indenização de um preposto seu, de sua empresa, que está descompassado, é justa causa, vai ser demitido. É assim que funciona na iniciativa privada, para que realmente as empresas não deixem de existir, não entrem em falência. Mas a União, os entes federados, de uma maneira geral, estados e municípios, são uma mãe. Então tem lá um servidor rebelde, que não tem travas nas línguas, que está ali, pensa que está na torre de marfim e menospreza os outros, começa a ofender. E são ofensas pesadas. Se eu olhar para um advogado e falar, você é um advogado mequetrefe, o que é isso, rapaz? Mas ele faz, e quem paga? A União. E demite? Não demite não. Tá bom. Teve uma exceção. Qual é a exceção? Quando ele praticou essas coisas contra o doutor Modesto Carvalhosa, professor de Direito aposentado da USP, advogado, etc. Um jurisconsulto de longa carreira, que agora está um pouco afastado, mas houve um tempo, principalmente no tempo do impeachment, mais assim, que estava bastante atuante, da Dilma, né? Bastante atuante o doutor Modesto Carvalhosa. E então, o Gilmar Mendes, dando uma entrevista, eu não me lembro se foi dando uma entrevista ou se foi no plenário do STF, ele pôs em dúvida a honra, um dos aspectos, ele pôs em dúvida, ele ofendeu um dos aspectos. Quem entendeu isso não foi eu, não. Foi a primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo e a segunda instância. Ele agrediu um dos aspectos da honra, inclusive objetiva, do doutor Modesto Carvalhosa. O doutor Modesto Carvalhosa, nesta entrevista, nesse caso, conseguiu um precedente. Qual foi o precedente? O próprio Gilmar Mendes foi condenado a pagar a indenização e não a União Federal.
Muito bem, mas por vezes, porque ninguém é de ferro, o doutor Gilmar Mendes também se sente ofendido e ele próprio também, como suposta vítima, adentra ao judiciário com uma ação, por exemplo, indenizatória, se sentindo vítima de danos morais, inclusive a ação, o réu sendo morto. O réu sendo morto. Qual é o caso? O caso daquele homem que dizia boa noite, boa sorte. Lembram dele, do Paulo Henrique Amorim? Falecido no infarto fulminante, enquanto escovava os dentes há poucos anos no Rio de Janeiro. Coitado, tinha poucas semanas comprado um apartamento novíssimo no Rio e tudo mais. Tinha um site, né? Parece que era conversa afiada, alguma coisa assim. O Bolsonaro sofria porque ele descia ali. Bom, mas também fazia com Gilmar Mendes, etc. E eu fico imaginando, ele fazia críticas muito ácidas a Gilmar Mendes. Hoje, então, o Paulo Amorim estaria contente? Ah, não, mas eles estão aí, são do consórcio, são igual a gente de esquerda, também está tudo certo. Ou ele estaria assustado porque ele não poderia mais criticar, porque na época o Paulo Amorim fez essas críticas ácidas a Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes o que fez? O que se faz num país democrático. O Gilmar Mendes fez o quê? Processou ele, para que um juiz conhecesse da causa e dissesse se o Gilmar Mendes teve a sua honra ofendida e se merecia uma reparação financeira ou não, pela ofensa que sofrera eventualmente, potencialmente, do Paulo Henrique Amorim, do jornalista. É assim que se faz uma democracia. As pessoas que verificam, pensam que algum bem jurídico seu, a exemplo da sua honra, for ofendido, pede socorro ao judiciário e diz, olha, tem essa situação, reconheça meu direito, dê-me a minha reparação. Mas não, Paulo Henrique Amorim infartou antes, talvez para a sorte dele, de viver nesses tempos que nós estamos vivendo, onde uma pessoa, inclusive uma autoridade, que não é melhor do que as pessoas do povo, do que os cidadãos que não são autoridades. Esses tempos, eles mandam prender, eles mandam fazer uma devassa. Não basta só uma ação indenizatória. O Paulo Henrique Amorim não viveu esses tempos, talvez para o bem dele, ou de repente ele que era de esquerda, ele estaria até do lado desses caras aí. Mas o Gilmar Mendes ajuizou uma ação contra o Paulo Henrique Amorim. O Paulo Henrique Amorim morreu, mas deixou bens, herança, que provavelmente ou já foi transmitida ou está em vias de ser transmitida na forma da lei para os seus herdeiros, na forma da lei. Que diz? Veja, uma ação indenizatória que determina que alguém indenize outro, significa que esse que ganhou a ação, vamos dizer assim, que tem direito à indenização, é credor do ofensor e que, portanto, tem direito a ir buscar no patrimônio do ofensor a reparação econômico-financeira que foi reconhecida e determinada em juízo. Isso ocorre quando o sujeito está vivo. Por exemplo, aí o sujeito vai poder pagar voluntariamente, ou por um acordo, ou por uma determinação judicial, ou voluntariamente ele vai pagar, e se não pagar voluntariamente, começa ali a caça no patrimônio do sujeito para ver a satisfação do crédito do credor, o que tem direito à indenização. Agora, e se o suposto ofensor, aquele que deve pagar ao ofendido, já estiver morto à época da sentença penal condenatória, sentença civil condenatória, já com trânsito em julgado? O que ocorre? Veja, se não tiver patrimônio, se não deixou herança, já era, babau, não vai ter indenização, porque os herdeiros não são obrigados a pagar dívidas do morto com seu próprio patrimônio. Agora, se o morto, no caso do Paulo Henrique Amorim, deixou herança, deixou. Então, nessa fase agora, o doutor Gilmar Mendes, que ganhou a ação contra o espólio do Paulo Henrique Amorim, vai poder, com seu advogado, ir em busca de parte dessa herança, porque diz a lei que os herdeiros são obrigados a pagar as dívidas
do morto apenas nos limites da herança deixada pelo morto. Nos limites da herança deixada pelo morto. Então veja, a STJ majora, ou seja, aumenta a indenização de Paulo Henrique Amorim, ou seja, do espólio, né, daquilo que ele deixou a Gilmar Mendes por um post, uma publicação. Herdeiros do jornalista falecido em 2019 deverão arcar com os danos morais, mas não são do patrimônio deles próprios, e sim no limite da herança que seria transmitido a eles. Mas agora vai ter uma bocada do Gilmar Mendes, da herança. Por unanimidade, a terceira turma do STJ aumentou de 40 mil para 150 mil a indenização devida pelos familiares, no limite da herança, do jornalista Paulo Henrique Amorim em razão de publicações no blog Conversa Afiada, que era o blog que ele tinha, feitas antes de seu falecimento, por óbvio, né? Que continham ofensas ao ministro Gilmar Mendes. Tá. A ação foi movida pelo ministro Gilmar, que alegou que as postagens de Paulo Henrique Amorim ofendiam a honra deles, a sua honra. Gilmar solicitou a retirada das publicações e a indenização por danos morais. Nos textos, o jornalista comparava Gilmar Mendes a Lampião, o famoso líder do cangace. Né? O conteúdo publicado incluía uma montagem com a imagem de Gilmar Mendes, associando de forma pejorativa ao cangace e ao PSDB do Mato Grosso, fazendo referência ao banqueiro Daniel Dantas. Nessa época o Brasil era mais simples, né? Não era 6D, né? Não era 6D, meus amigos, não existia inquérito da Sacnels. Paulo Henrique, Deus te livrou. Paulo Henrique, à época, apresentou contestação, a ação foi iniciada quando ele era vivo, e argumentou que as publicações não tinham intenção de ofender a honra do ministro, tratando-se de uma forma de expressão artística protegida pela pela Constituição Federal. Ele alegou ainda que as matérias apenas informavam e opinavam a respeito dos fatos. Na primeira instância, o magistrado da 8ª Vara Civil de Brasília condenou Paulo Henrique a pagar uma indenização de 40 mil reais, além de determinar... Após recurso interposto pelo jornalista... lá na segunda instância, no TJDF, foi mantido aos 40 mil. Quando chegou no Superior Tribunal de Justiça, que maravilha, de Tribunal Superior para membro do Tribunal Superior, eles aumentaram a indenização de 40 mil para 150 mil. Se os herdeiros já gastaram a herança toda, já era. Se não gastaram ainda, vão perder 150 pau. Aí, né? Eles vão para cima. Que coisa, gente. Que coisa, gente. O Gilmar Mendes, quando a justiça reconhece que ele ofendeu, não é ele quem paga. Somos nós todos, jaguitos e jaguitas. Vocês entenderam? Entenderam aí? Meus amigos, como são as coisas. Apenas para complemento desse vídeo, olha que interessante. Está aqui na Revista Oeste, Janja, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, diz que todas as mulheres brasileiras têm a obrigação de eleger candidatas do PT. Mulher brasileira, que é mulher brasileira, segundo Janja, só vota mesmo em candidatas do PT. Segundo Janja, eu não sei mais se Janja é primeira ou segunda dama, eu não sei se Geraldo Alckmin é primeira ou segunda dama. Discursou ao lado de Lula em comício com a candidata a prefeita Natália Bonavides. Eita! Depois de ter se mantido afastada durante o primeiro turno das eleições do país... Graças a Deus, porque se o PT só obteve aquele tiquinho de prefeituras, se Janja tivesse pelo meio, teria obtido a 30% a menos. Janja passou a se envolver nas campanhas agora. Super Janja, no segundo turno, dessa vez discursou ao lado de Lula, no comício da candidata do partido do PT, segundo turno aí na Prefeitura de Natal. O evento realizado na noite da quarta-feira 16 na Avenida Paulistana, na capital do Rio Grande do Norte, Janja discursou. Declarou que mulheres têm obrigação de eleger a Natália prefeita. Mulher mesmo, vota em mulher do PT, disse Janja. Que beleza, né? Que legal. É isso. São essas coisas que nós vamos vendo aí, como está o país. Pois é. Meus amigos, então é isso. Deixe seu like,
Inscreva-se. Se você já é inscrito, confira aí. Se você continua inscrito todos os dias, confira, porque as pessoas estão dizendo que a inscrição está misteriosamente. Insista no like. Tem muita gente dizendo que tenta dar o like e não consegue. Vocês já imaginam por quê, não é? Compartilhe com os amigos, principalmente com os inimigos. Considere se inscrever na aba Seja Membro. Vá até a aba Seja Membro, se inscreva como membro desse canal, é muito importante. Meus amigos, eu peço responsabilidade, eu peço bom senso a vocês. Não coloquem aí comentários desaforados, com palavras fortes, feias, direcionadas a quem quer que seja. Eu digo isso muito sério, não faça isso. Nós estamos falando de quê nesse vídeo? Desse tipo de prejuízo que o Paulo Henrique teve. Cuidado com o seu dedo aí, com o que você digita. Cuidado com a sua boca. Nós não estamos em tempos normais. Juízo, pessoal. Pelo amor de Deus. Use a inteligência.